Bíblia diz: o meu povo pecou por falta de conhecimento. Pois bem, dá-se a entender que este povo ao qual a Bíblia se refere é um povo que não tinha acesso ao conhecimento, não tinha quem ensinasse, não tinha quem os orientasse. E por isso dá-se a entender que este povo veio a perecer, veio a sofrer, veio a sofrer as afrontas que Deus permitiu no dia da sua ira para castigar aquele povo separado pelo próprio Deus. Mas isso não é realidade. Isso não é verdade. Nós pesquisando, examinando a Escritura Sagrada, facilmente se chega à conclusão de que aquele povo não faltava quem ensinasse. E não faltava a eles acesso às ordens e à palavra que Deus havia estabelecido, as leis que estavam estabelecidas na Torá ou no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles distorciam, eles negociavam os princípios, eles pecavam, eles falhavam, eles erravam o alvo diante de Deus, porque eles queriam. Um dia eu fui questionado quando falava sobre esse assunto. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: como pode Deus castigar o povo 70 anos na Grande Babilônia? Ora, é simples a resposta. Não foi o desejo de Deus. Não foi a vontade de Deus. Foi a precisão que Deus tinha para purificar aquele povo. Um povo que tinha negociado os seus princípios. Um povo que tinha negociado a sua fé. Um povo que havia deixado de lado o Criador para servir a criatura. O Senhor Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, achou por bem levá-los ao castigo de 70 anos em uma terra estranha, em uma terra onde eles serviram como escravos. Escravos, não porque não tinham uma terra, mas escravos porque estavam em terra estranha, na condição de servos de Nabucodonosor e os seus comandados. Observe você, o Deus Todo-Poderoso, achando por bem usar o ímpio rei Nabucodonosor como instrumento nas mãos dele para purificar o povo de Israel. Porque o povo de Israel havia caído, o povo de Israel havia fracassado, o povo de Israel havia pecado, o povo de Israel havia profanado a Deus. E Deus agora deu a eles um tão duro jugo para levarem. 70 anos aprisionados na Grande Babilônia. Quando voltaram, depois de 70 anos, pelo livramento que o Senhor deu, Deus deu usando o seu servo Esdras para libertar o povo daquele cativo, daquela morte certa. Ouça você, aquele povo volta agora com uma metodologia diferente. O desejo que agora este povo tinha era de servir a Deus, era de buscar a Deus, era de fazer a vontade de Deus. E eles voltaram, e quando eles chegaram em Jerusalém, viram os escombros. Quando eles voltaram, viram os muros que estavam reformados agora por Neemias.
as portas refeitas, mas as suas casas estavam aos montões. O templo estava totalmente aos montões, apenas entulho. Observe você, aquele povo arrodeava na praça de Jerusalém e Esdras lia a Escritura Sagrada das 9 da manhã até o meio-dia, todos os dias. E aquele povo ouvia a palavra de Deus e começava agora a dar ouvidos a ela. Os casamentos pagãos que eles tinham devolveram as mulheres às nações pagãs para purificar o povo de Israel. Tantas outras coisas eles abriram mão para fazer cumprir agora a vontade e o desejo de Deus em favor da vida deles. O que aprendemos com esta lição? Em meios a tempos tantos difíceis que nós estamos enfrentando, nós vemos Deus tratando com a humanidade. Vivemos em um tempo em que o povo profana tanto a Deus com tanta facilidade. Aqueles grandes religiosos que levam as grandes massas de gente que dizem servir a Jesus, mas quando vem a primeira peleja, a primeira batalha, já ficam pelo caminho. Não estão firmados na palavra, não estão firmados no Criador, estão firmados na criatura. Seus corações estão cheios de desejos egoístas, somente pensam em si e somente pensam nos seus bolsos. Vivemos em um tempo que a política é a escória da humanidade. Vivemos em um tempo que as lideranças, seja em qualquer departamento, só pensam em si e não pensam na nação. Isto não é Brasil, isto não é só o continente americano, isto é todo mundo. O povo virou as costas para Deus. E assim como o Senhor usou o profeta para dizer, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não é porque falta quem ensine, é porque falta alguém que queira aprender, que queira mudar de vida, que queira converter os seus caminhos diante de Deus. Aquele que ama a mentira, continua amando a mentira. Quando a Bíblia diz que o homem fiel a Deus se arrepende. Aquele que antes vivia de enganar os outros, diz que veio para o Evangelho, continua enganando. E a Bíblia diz que se não há arrependimento, não há salvação. Uma pessoa que vivia em profanação, na promiscuidade, que vivia nos adultérios da vida, uma pessoa que vivia na mais profunda nojeira social e familiar. A pessoa diz que veio para o Evangelho e continua trilhando por esses mesmos caminhos. E a pergunta que eu faço, falta conhecimento? Não. Há tantos servos de Deus que pregam a verdade. A Bíblia Sagrada está a acesso de todo mundo. Um clique em um celular, em um computador, a pessoa já tem a ortodoxia da Escritura Sagrada em mãos. As Bíblias, em tantas partilheiras, mas pouco lidas. E quando são lidas, são mal interpretadas. Porque interpreta não do jeito que o Senhor Deus falou, mas interpreta do jeito que o indivíduo quer ou queria que Deus tivesse dito. Deus não muda a sua verdade. Deus não muda a sua lei. Deus não muda a sua justiça e injustiça. Deus não muda a sua santidade e impureza. Deus continua o mesmo. A Escritura Sagrada diz que nem um tio, nem um pingo do ídio, da letra da palavra de Deus será deixada para trás.
mas toda ela será cumprida. O que aprender? Eis que a palavra de Deus diz: o povo pecou, o povo falhou, o povo errou por falta de conhecimento. Qual o conselho? Qual a aplicação desse texto? Como podemos, nos dias atuais, mudar tudo isso? É simples. Aprender da palavra de Deus, guardar no coração e aplicar no dia a dia. Se ontem eu mentia, hoje conheci Jesus, amanhã não minto mais. Se ontem eu vivia na promiscuidade, hoje conheci Jesus, amanhã a minha vida é nova. O meu relacionamento com as pessoas é diferente. Se eu vim para Jesus, tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não renegue a palavra de Deus. No Evangelho narrado e escrito por João, capítulo 3, os últimos versículos do capítulo 3, diz assim, que o mundo não vem para a luz, o povo não vem para a luz, para que as suas más obras não sejam reveladas. A pessoa sabe que erra, a pessoa sabe que falha, a pessoa sabe que está errado, mas defende o erro, continua praticando a injustiça. Mas um dia virá o juízo, um juízo eterno. Aquele povo hebreu sofreu um juízo de 70 anos para a purificação deles. Mas agora, eis que agora vem o juízo eterno. A Bíblia diz: quem poderá se esconder de Deus? Quem poderá dizer a ele: olha, eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca ouvi as verdades da tua palavra. É fácil a gente manipular pessoas. Como manipular o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Aquele que o livro do Apocalipse diz que ele tem 7 olhos. Aquilo que o teu pai não viu você fazer, ele viu. Aquilo que a tua esposa não viu, ele viu. O que o teu esposo não viu, ele viu. Tudo aquilo que os olhos humanos não viram, os olhos eternos de Deus viu. Como fugir dessa justiça perfeita, dessa gloriosa justiça de Deus? Não tem como. Então a receita é crer em Jesus, mudar de vida. Não fomos chamados pelas boas obras, mas fomos chamados para as boas obras. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro do seu casamento. Coloque Jesus no centro do seu relacionamento. Coloque Jesus no centro da sua finança. Coloque Jesus no centro da sua vida. E tudo se fará novo. A Bíblia diz: o meu povo pecou por falta de conhecimento. Não cometa esse mesmo erro. O conhecimento de Deus está revelado a todos nós. Fique com essa palavra. Anime-se. Agracie-se com esta palavra. Encha o seu coração com esta palavra. Deus é fiel para conosco e te dará o discernimento correto daquilo que for fazer para a glória e louvor do bendito Jesus. Há 2 textos que Paulo escreve nas suas epístolas que dizem: tudo que formos fazer, fazer para a glória de Deus. Não cometa o mesmo erro dos judeus. Não peque, não fale por falta de conhecimento. Eles tinham acesso e negaram o acesso ao conhecimento verdadeiro. Você e eu temos acesso como nunca a humanidade teve nesses dias atuais. Examine a Escritura Sagrada. Conheça a Escritura Sagrada. E através da Escritura Sagrada, conheça verdadeiramente Deus. Se relacione com Deus. E ande pelos caminhos de Deus. E obedeça a Deus. Deus os abençoe.